Boa tarde, então. Bem-vindos a mais um dia de aula. Não se assustem da Pro estar entrando esse horário. Eu sei que vocês estão acostumados a ver a tia Ana nessa primeira aula de quarta. Só que hoje, excepcionalmente, a aula de sócio e a aula de música vão ser com a Pro, tá? Tendo em vista que a tia Ana teve alguns compromissos e hoje ela não apareceu aqui. Ela pediu pra gente estar dando essa aula aí para vocês, tá bom? Não sei se vai ser tão boa quanto a dela, mas a Pro vai se esforçar bastante aí para dar um conteúdo legal para vocês, ok? Então, vamos começar fazendo a nossa oração, certo? Então, não precisa pegar nem caderno, não precisa pegar estojo por enquanto. Nós vamos aí ter uma aula interagindo aí um com o outro diante do que a Pro vai passar, ok? Então, vamos lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe bastante a nossa tarde, com bastante paz, né? Então, olha lá. A Pro vai compartilhar com vocês aí uma tela, ok? Para nós podermos, tá? Tudo no meu ID hoje, gente, tá bom? Amanhã nós temos aula normalmente, tá? Então, eu já vou explicar tudo isso, ok? Boa tarde para todos. A Pro vai passar para vocês, ok? Só para vocês identificarem, estamos aí na aula de socioemocional. A Pro vai compartilhar o arquivo com vocês, que a Pro preparou. Então, olha lá para a gente começar. Deixa eu atender o Luiz aqui. Pode falar, Lu, boa tarde. Pro, boa tarde, tudo bem? Bem, e você, amor? Tô bem. Então, Pro, quando começou a aula, eu ainda estava fazendo uma lição. Ah, tá. Tudo bem, não tem problema. Agora você... Faltavam só 2 exercícios para eu terminar. Ah, tá. Agora você para um instantinho para poder prestar atenção aí na aula que a Pro vai dar para vocês, tá bom? Que também é bem importante, ok? Ok, deixa que eu vou me mutar. Tá bom, boa aula, amor. Olha lá. Então, hoje, na nossa aula de socioemocional, nós vamos refletir aí sobre algumas situações e também fazer uma aula interdisciplinar, o que isso significa. Nós falaremos um pouco de história e, juntamente com a história, nós vamos explorar aí a questão dos sentimentos que ela pode nos dar, tá? Então, olha lá. Na aula de hoje, nós vamos ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aí na aula com a tia Ana. Você sabia, como já perguntaram aqui, né? E a Pro já informou para vocês também há um mês, mais ou menos, um mês e meio atrás, se tudo estivesse normal, amanhã, dia 9/7, seria um feriado estadual, ou seja, um feriado aqui no estado de São Paulo, certo? Olha lá. Isso mesmo, amanhã, dia 9, comemoraríamos o dia da Revolução Constitucionalista de 1932, que ocorreu aqui no interior do nosso estado, ok? Então, para a gente começar a nossa aula, nós vamos saber um pouquinho mais. A Pro vai ler para vocês essa informação, lembrando que esse feriado dia que seria amanhã, ele foi antecipado em virtude do coronavírus, em virtude da pandemia, e ele foi transferido para o mês de maio, onde nós tivemos aquela emenda que nós ficamos em casa para ver se conseguia melhorar um pouquinho o número de casos, ou seja, diminuir os casos aí da pandemia. Então, só para nós sabermos, e depois que nós voltamos, a Pro explicou para vocês, né, qual eram os feriados e o que acontecia. Então, a Pro fez um resumão, é grande realmente, é muito maior, para vocês entenderem o que significou esse feriado. Mas vamos entender da seguinte forma.
Imagina que você está na sua casa, como agora, ok? E de repente você, sendo um rapaz de 18 anos completos e mais idade até, você é convocado de uma hora para outra para participar de uma revolução na sua cidade. Qual é a reação que você tem? Como que você se sentiria diante disso? Luiz, você que vai ser um rapaz, vai ter o exército e tudo mais. Como que você se sentiria de repente, você ser obrigado a participar de uma revolução, alguma coisa assim? Eu ia ficar feliz, emocionado, mais feliz, mais feliz e mais emocionado. Mas ao mesmo tempo, você não ia ficar assustado com uma notícia de repente assim? Não, eu ia ficar feliz com uma notícia boa. Se fosse uma Bom, notícia ruim, chegando alguma coisa ruim do mal chegando aqui no Brasil, aí eu ia ficar assustado. muito bom, gostei da sua resposta. Então vamos pensar por esse lado. O Luiz, ele ia ficar feliz com isso. Vamos ver os rapazes aqui. E você, bem, como que você se sentiria? De repente você está aí no aconchego da sua casa e chega uma notícia. Você é convocado para ir para uma revolução defender o seu país. O que você falaria? Qual seria a sua Sei reação? lá, eu ia ficar praticamente emocionado ou praticamente surpreso com essa notícia. Mas também dá um pouquinho de medo. Se você vai participar de uma guerra, né? Você pode morrer no meio da guerra do nada. Também tem essa questão. Mas eu ia ficar emocionado e É lógico. surpreso. Com isso, bem, obrigada por responder. Gente, é assim, é um misto, né, de sensações. Então, olha lá, a Revolução Constitucionalista de 1932, também chamada por muitos de Revolução de 1932 ou Guerra Paulista, foi um movimento armado ocorrido no estado de São Paulo, por isso que nós dizemos que é um feriado estadual, e também por esse motivo é que eles puderam antecipar a data. Se fosse um feriado nacional, não teria como mexer. Entre os meses de julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo a derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição. Essa palavra grandona aqui, promulgar, significa fazer, ok? Foi uma resposta paulista à Revolução de 1930, ou seja, um outro conflito que já tinha ocorrido, a qual acabou com a autonomia de que os estados gozassem durante a vigência da Constituição. A Revolução de 1930, no caso, impediu a posse do ex-presidente, atualmente chamado de governador. Então, foi a partir de 32 que cada estado passou a ter o seu governo, o seu governador próprio. Então, aqui, no caso de São Paulo, foi o Júlio Prestes na presidência da República e derrubou do poder o presidente Washington Luiz, colocando fim à República Velha e invalidando a Constituição de 1891, instaurando então um governo provisório chefiado pelo candidato Getúlio Vargas. Ou seja, eles tentaram algo que não deu certo. Eles tiraram o Getúlio e ele acabou entrando novamente, né? Atualmente, para nós, o dia 9 de julho, que marca o início da Revolução de 32, é uma data cívica, a mais importante do estado de São Paulo e também, é feriado estadual. Os paulistas consideram a Revolução como sendo o maior movimento cívico da nossa história, da história do nosso estado. A Lei 2.430, de 20 de junho de 2011, inscreveu os nomes de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que é o MMDC que eles falam, que não tem nada a ver com a matemática, que vocês vão aprender lá na frente, lá no Fundo 2, Heróis Paulistas da Revolução, no livro dos Heróis da Pátria. Quem era o Martins, o Miragaia, o Drauzio e esse Camargo? Foram jovens que, assim como eu perguntei para os amigos, né, para o Ben e para o Luiz, eles foram lutar aí nessa revolução e acabaram mortos aí nesse confronto.
e pelo ato heróico deles, eles tiveram aí o nome escrito no livro como Heróis da Pátria. Foi a primeira grande revolta contra um governo e o último grande conflito armado ocorrido aqui no Brasil. No total, foram 87 dias de combate, com um saldo oficial de 934 mortos, embora a estimativa fale que foi só 220, né? Sendo que numerosas cidades do interior sofreram danos devido aos combates. São Paulo, depois da Revolução de 32, voltou a ser governado por paulistas e 2 anos depois, uma nova Constituição foi promulgada, que é a de 1934, ok? Então, a Pro trouxe essa informação para vocês saberem o que aconteceu. Então, aqui, ó, vocês já devem ter visto, quem vai mais lá para o centro, esse monumento, que é o obelisco do Ibirapuera, e lá eles têm realmente registros, ó, desses 4 soldados aqui que lutaram na Revolução. Então, aqui, ó, vale lembrar que neste ano, este feriado, então, que a gente acabou de falar, o porquê do feriado, foi antecipado e, portanto, nós não ficaremos em casa, o que indica que amanhã nós temos aula normalmente, porque nós já folgamos aí esse feriado, ok? Então, olha lá. Aqui nós temos o quê? Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. Nós vemos aqui a imagem de um soldado, ok? Vamos lá, meninas. Isabela, que já havia levantado a mão. Olhando essa imagem, qual é o sentimento que te passa? Sentimento. Essa imagem transmite para você? Que eu sou responsável da minha, como que eu posso dizer, da minha consciência. Eu sou responsável pela minha consciência. Muito bem, gostei dessa palavra. Então, guarda essa palavra aí, ó, responsabilidade. Eu vou até anotar aqui, depois nós vamos trabalhar com elas. Responsabilidade. Ok, Isa. E você, Maitê? O que que passa para você essa imagem? Vão pensando aí que eu vou perguntar. E aí? Essa imagem passa o que para você? Eu vou cumprir alguma coisa. Oi? Que eu devo cumprir alguma coisa. Você deve cumprir alguma coisa, né? Ok. Ju, e você? Essa imagem passa o quê? Que nem a Isabela falou, que a gente tem que ter mais responsabilidade com a consciência. Isso, exatamente. Cada vez mais ser mais responsável, né? Perfeito, Ju. E você, Léo? O que que você fala para nós? Essa imagem representa o que para você? Coragem. Hã? Coragem. Coragem. Muito bom, Léo. Ana Júlia, e você? Representa o que essa imagem? Para mim, representa a mesma coisa que está escrito. Você tem que cumprir as coisas. Você fala. Cumprir com os deveres, né? Muito bom, isso mesmo, Ana. É assim, tipo... Tia, Oi, eu posso falar mais uma coisa? pode sim. Ó, assim, ó. Uma pessoa fala assim, pergunta pra você se você tem alguma coisa. Aí você fala que na próxima vez você vai ter. Aí você tem que cumprir as coisas. Aí a pessoa vai lá e não cumpre. Ah, exatamente, né? A nossa palavra, ela tem que ser mais importante que qualquer coisa. Uma vez que a gente promete algo, realmente a gente tem que cumprir, né? Isso daí. Então, olha lá, gente. Deixa eu ver aqui, a Ana já falou, muito bom. Júlia já falou, Leonardo também, Isabela, Benjamin já tinha falado. Luísa, e você? O que que representa essa imagem para você? E aí, Lu? Coragem, assim, Coragem. tipo. Ótimo, muito bom. Olá, turma. Laurinha, e você? O que que você, para você essa imagem representa o quê?
que você acha? Pode falar, Laura. Representa o quê? Seria coragem também, Pro. Coragem. Ok. Então, olha lá. Vocês viram que a maioria dos seus colegas falaram, Giovanni, segura aí que nós já vamos participar daqui na próxima coisa que a Pro vai colocar, hein? A partir de você, eu quero que vocês vão pensando aí em tudo que representa o que nós estamos vendo. Então, ó, a Pro colocou aqui para vocês algumas coisas que eu acho que a imagem define e veio de encontro ao que alguns falaram. Então, olha lá. Essa imagem, ela representa para nós, ó, regras, ou seja, o cumprir regras, representa ordem, representa, em algum momento, pela aparência dele, raiva por alguma coisa que não deu certo. Ela pode representar ainda o poder, a força que alguém tem. Representa a força, como a Pro já havia dito. Ó, comando. Representa disciplina e, principalmente, ó, persistência. O que significa essa persistência? Que nós, em hipótese alguma, devemos desistir daquilo que a gente realmente quer. Por mais impossível que a gente acha que seja, por mais difícil que seja de conquistar alguma coisa, a gente não deve desistir jamais. Vamos imaginar o seguinte, tá? Giovanni, segura essa situação. Você, o João Vitor e o João Pedro. A pergunta é para vocês três agora. Imagina se vocês tivessem sido convocados para essa revolução que houve e na hora você falasse assim, não, eu não vou. E você percebesse que seus amigos foram e que eles saíram vitoriosos dessa batalha. Como você se sentiria depois, Giovanni? Orgulhoso. Orgulhoso dos seus amigos? É. Com relação a você, como você se sentiria por não ter insistido e ter lutado? Como seria seu sentimento? Como assim? Você foi convocado para a batalha, ok? Eles saíram vitoriosos, só que você não quis ir. Você poderia ter essa opção de não ir. Como que você se sentiria? Ah, nem ideias. Não tem ideia? Nem ideias. Muito bem, mas você ficaria orgulhoso pelos seus amigos? Sim, claro. Mais uma vitória na vida deles. Exatamente. Na nossa também, porque a gente faz parte do grupo, não é isso? Muito bom, Giovanni. E você, João Vitor? Como que você se sentiria diante disso? Se meus amigos saíssem da vitória vitoriosos, Isso. me sentiria ciumento. Com ciúme porque você não foi, é isso? Pode ser. Eu não sabia o que ia acontecer. Ah, muito bom. É uma situação também. Joia, obrigada, João. E você, João Pedro, como que você se sentiria? A gente não ia sair. Ô, Bro, eu sentiria emocionado, aí ao mesmo tempo também ciumento. Ficaria com ciúme, porque você poderia ter ido e não foi, não é isso? Então, tá bom. Obrigada, João. Olha lá, turma. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos situações... Vou aproveitar aqui o amigo. Peraí. Davi, e você, Davi Camargo? Como que você se sentiria de ver que seus amigos ganharam uma batalha, que você poderia estar lá para ajudar os seus amigos e você resolveu recuar, você não foi? Como que você se sentiria? Eu me sentiria muito... Como a gente pode falar assim? Eu ia me sentir meio culpado. Eu me senti culpado porque se eles tivessem perdido, se eles tivessem todos morrido, eu podia estar lá para ajudar eles. Ah, gostei da resposta. Muito bom, Davi. Então, gente, o que acontece aqui? É uma situação que a gente viu de confronto e quando a gente tem uma situação, uma dificuldade para resolver, aonde a Pro quer chegar com tudo isso, né? Então, olha lá. Imagina aqui, ó. Esses foram alguns dos cartazes que eles espalharam naquela época, né? Lógico, eles foram melhorados graficamente, percebe que algumas escritas são diferentes. Então, olha o que eles falam aqui nesse segundo. Para completar o batalhão, aliste-se. Então, eles pediam e incentivavam os jovens daquela época a estarem se alistando no exército, nas forças armadas,
Exatamente porque se houvesse uma necessidade de guerra, uma necessidade como houve, tinha um grande pelotão, tinha aí um batalhão para poder defender, no caso, o nosso Estado, né? Lutar pelo nosso Estado. Então, eles eram o quê? Um grupo. E isso que a Pro quer passar para vocês. Quando nós somos um grupo, mesmo que muitas vezes as opiniões não sejam as mesmas, que a gente tenha que, às vezes, acatar pela maioria algumas opiniões que não são as nossas, a gente tem que torcer para que tudo dê certo. E jamais ficar, se não dá certo, você critica, se dá certo, você, a ideia foi nossa. Não, nós temos que dar as ideias, temos que participar e lembrar que sempre vão ter opiniões diferentes, né? Vão ter situações diferentes. Por que a Pro perguntou de um por um aí para vocês? Como vocês se sentiriam diante da situação? Vocês podem ver, muitos concordam, têm a mesma opinião. Outros discordam, já não pensam da mesma forma diante de uma situação, ok? Então, olha aí, nós temos ainda a seguinte situação. Vamos pensar aí, tá? Como deve ter ficado a mente das pessoas que de uma hora para outra tiveram que enfrentar uma situação de guerra? Não somente ir para o batalhão para fazer parte desse grupo que lutou aí na guerra, nessa revolução de 32, mas e as pessoas que estavam lá na sua casa, tranquilinhas? A gente tem mais ou menos uma ideia, não pode hoje falar assim, eu nunca passei por uma situação dessas. O que a gente está enfrentando hoje não se assemelha muito a uma batalha? Você tem que lutar, e o pior, na guerra, você luta contra um inimigo visível, certo? Você está vendo com quem você está lutando. E nesse caso aqui, você vê, no nosso caso de hoje, você está vendo com quem você está lutando? A gente está lutando contra um inimigo invisível. Mas, nessa situação, vamos lá. Luísa já falou. Rafa Trufelli, como que você se sentiria? De uma hora para outra, você falar para você assim, olha, Rafa, a gente tem que ficar todo mundo em casa porque nós estamos com uma guerra no nosso estado. Como que você ficaria? Eu me sentiria triste se demorasse muito. Mas se é para sobreviver, eu ficaria muito feliz. Ficaria feliz se desse tudo certo, né? Com certeza. Muito obrigada, Rafa. Mel, e você? Como que você se sentiria? Como ia ficar, a sua cabeça diante de uma situação de guerra? Eu ficaria triste, assustada. E também eu ia obedecer, ficar em casa. Perfeito, muito bom. Legal, Mel, muito obrigada, amor, por responder. E você, Sofia, como que ficaria a sua cabeça diante disso, a sua situação diante disso? Eu ficaria um pouco nervosa e um pouco agitada. E agitada também, né? Uma coisa estranha, né? Muito bom, obrigada, Sô. Julinha, e você? Como que você ficaria? Eu ficaria assustada e eu ia respeitar. Respeitar também, né? O respeito é fundamental. Ótimo, Ju. E você, Ana Clara, como que você ficaria diante dessa situação? Eu ficaria preocupada. Preocupada, ótimo. Desesperada. Fica meio desesperada também, né? Pela situação que está passando. Ótimo, muito bom, meu amor. E você, Luizinho, como que você ficaria diante dessa situação? Ó, libera o seu áudio aí. A Pro acionou aqui, ó. Vê se você consegue. Não, não tá saindo, meu amor. Deixa eu Pro ver aqui. Vamos lá. Jóia, ó, a Giovana colocou aqui, como ela tá com probleminha no áudio, a Pro vai ler para vocês a resposta, né? Me sentiria arrependida porque não ajudei, mais orgulhosa pelos amigos, isso mesmo, né? Olha lá, isso mesmo. Peraí, Giovana, eu já vou liberar para você falar também. Deixa o Luizinho. Qualquer coisa, Lu, escreve, tá? Clara, e você? Como que você se sentiria? Libera o seu som, Clara.
Opa, o áudio não está conectando, amor. E você, Enzo, como que você se sentiria enquanto a Clara conecta o sonzinho dela? Se alguém falasse assim, olha... Abriu o áudio? Pode falar, amor, tá liberado seu áudio. Peraí. Ah, tá liberado, pode falar. Eu ficaria com medo de a casa explodisse. Ficaria com medo que explodisse. E aí, quando tudo... Mais coisa. Oi. Eu tenho ainda mais coisa. Pode falar, Enzo. Eu vi no jornal umas pessoas assistindo um desenho e tem uma guerra quebrando a porta de um carro de comida. Olha isso, né? Isso era no deserto. Olha, imagina a necessidade que... E aí travou quando bateu a porta e eles saíram de dentro da televisão. Olha que doideira, hein? Meu Deus do céu. Mas você ficaria... Atiraram no boneco e depois falaram, fica quieto. Oh, meu Deus. E depois que passasse tudo isso, Enzo, você ia ficar feliz se saísse vitorioso da guerra? Sim. Sim? Então tá bom, amor. Obrigada por responder, viu? Olha lá. Deixa eu ver aqui, a Ana Clara já foi. Deixa eu ver quem mais aqui. Peraí. Clara não conseguiu. Gu, e você, meu amor? Como você se sentiria numa situação dessa? Com medo, né? Medo, muito medo, né? Sim. Joia. Olha lá, deixa eu ver aqui quem não conseguiu aí. Brenda, e você? Como ficaria nessa situação? Eu ia ficar assustada com medo. Exatamente, né? Joia, obrigada, Brenda, por responder. E você, Rafa? Como você ficaria numa situação dessa? Rafa, como você ficaria, Rafael? Sim. Rafa, o som tá liberado, pode falar. Ele não quer falar. Não quer falar hoje, Rafa? E você, Gabi, como que você se sentiria numa situação dessa? Não quer porque o nosso computador é ruim e fica bloqueando. A gente não viu o que você tinha falado. Nós estamos trabalhando com uma situação de guerra onde as pessoas têm que, de uma hora para outra, ficar em casa. Não pode sair porque vai ter uma situação de guerra no nosso estado. Então, a pergunta é o seguinte: como ficaria a sua mente se de uma hora para outra você tivesse que enfrentar uma situação de guerra? O que você sentiria? Eu ficaria assustada. Muito assustada. Mas confiante ou não que tudo daria certo? Confiante. Tá bom. E você, Rafa? Eu quero tanto ouvir sua voz, tô com saudade. Fala pra Pro o que você sentiria. Oi. Ele tá nervoso hoje. Então tudo bem. Se você quiser falar depois, eu te ouço, tá? Mas não fica assim não, a Pro te ama, tá bom? Olha lá. Então, turma, deixa eu ver aqui, o pessoal já falou. Peraí, Giovanni, eu já vou chegar em você. Por favor. Quem mais aqui pra gente finalizar? Clara não conseguiu, Luizinho. Deixa eu ver se você colocou aqui alguma coisa pra Pro. Tem guerra que dura muito mais do que 4 meses, viu? Nós estamos falando aqui do socioemocional, gente. É essa a nossa disciplina, tá? Então, ó, só para vocês verem aí, então. Dentro de toda essa situação, o que a Pro quer deixar como reflexão para vocês? Olha lá. Presta atenção, verifica quem está com o áudio ligado para desligar, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui quem não falou. Lívia, e você? Como você ficaria diante de uma situação dessa? Eu ficaria sem entender, mas se eu fosse também, se eu vencesse, eu também ia ficar feliz. Muito bom, joia, Li, obrigada. E você, Melissa Delay?
Como você se sentiria diante de uma situação assim? Eu ia ficar feliz e feliz também. Eu ia ficar feliz de poder lutar, mas se você fosse avisada que você tinha que ficar em casa porque uma guerra estava para acontecer a qualquer momento, como você ficaria? Eu ia ficar nervosa. Bem nervosa, né? Com medo de morrer. Com medo de morrer. Exatamente, é o medo de qualquer pessoa, né? Obrigada, Mê. E você, Melissa Espíndola? Ficaria medo, tipo, preocupada. Preocupada, né? Exatamente. Muito bom, meu amor. Roberto, e você? Como você se sentiria diante de uma situação assim? Preocupada. Certo? Triste. Triste. Tá bom, meu amor. Olá, e você, Isabelle? Como você se sentiria? Com medo. Oi? Com medo. Com medo? Com certeza, o medo rondaria a gente, né? Então, turma, olha lá o que a Pro quer mostrar para vocês, tá? Essa reflexão que a gente fez de situações que fogem do nosso controle, o que a Pro quer lembrar? Primeiramente, tá? Até mesmo nas maiores dificuldades, nós podemos aprender algo e tirar proveito de uma situação. Olha o que nós estamos enfrentando na pandemia. A gente não percebeu que a gente tem forças que a gente não imaginava que tinha, como aprender coisas de uma hora para outra, coisas que a gente não sabia. Saber que muitas vezes a tecnologia que a gente usa para uma diversão, ela também pode contribuir para coisas positivas como a nossa aprendizagem, né? Ficar mais próximo e dar mais valor às pessoas que estão à nossa volta, às pessoas que a gente ama. Não são coisas positivas que nós tiramos de tudo isso? Outra situação também, ó, que a Pro sempre fala para vocês. Então, todas essa reflexão é para lembrarmos que, primeiro, até mesmo nas maiores dificuldades, podemos aprender algo e tirar proveito dessa situação. Segundo, não desista diante da primeira dificuldade. Lute para realizar os seus sonhos, ok? E olha a mensagem que a Pro deixa para todos vocês aqui. Pessoas vencedoras não são aquelas que nunca falham, porque falhar faz parte de nós, nós somos seres humanos. E só falha quem tenta. Então, pessoas vencedoras são aquelas que nunca desistem dos seus sonhos, ok? Então, ó, o que a Pro deixa para vocês aí, ó, nossa melhor energia para vencer, para fazer com que o nosso medo, o nosso pessimismo, os pensamentos negativos saiam de nós, ela sai de dentro de nós mesmos. Sabe qual é a nossa maior energia, o maior combustível para tudo? O amor. Então, ó, é com muito amor que eu desejo para vocês que tudo que a gente viu hoje, que a princípio tinha para ser pensando uma aula de história, mas que a gente puxou para esse lado das emoções, dos sentimentos de cada um. Então, o que a Pro quer que vocês sempre lembrem é que dentro de nós existe, ó, uma luz muito grande, uma força muito grande, que é o amor, e que ele pode realizar tudo que a gente deseja na nossa vida. Se a gente fizer com amor todas as coisas, a gente consegue um resultado muito mais positivo do que fazer por obrigação. Viu, Rafa? Esse amor é para você, ó. Tô mandando um monte de luzinha de amor aí na sua casa, para você e para todos, viu? Pode falar, Gabi. Eu tinha um sonho de ter uma bebê reborn. E eu, desde pequena, que eu tenho esse sonho de ter uma bebê reborn. E aí, não lembro o que foi. Aí eu tava conversando com a minha mãe, minha avó chegou com o bebê reborn no colo, me dando. Tá vendo? Você ficou com um pensamento positivo e conseguiu. Ótimo, é isso aí. Ana Júlia, pode falar, qual é a dúvida? Ana Júlia?
Deixa eu ver. Clara. Clara, vê se você consegue conectar o seu som agora, amor, para poder falar com a Pro. Já estamos no finalzinho aí da nossa aula, vê se você consegue, tá? Deixa eu ver. Turminha, só lembrando, enquanto eu vejo se a Clara consegue conectar, nossa próxima aula é a aula de História e Geografia. Então, vocês já fiquem com os caderninhos preparados aí, tá bom? Para nós fazermos a nossa aula, ok? Deixa eu ver aqui quem mais levantou a mão, peraí. Vou achar aqui, ó, para finalizar. Isabela, qual é a dúvida? Só um minutinho, Giovane, já vou abrir seu áudio, tá? Pode falar, Giovane, a Isabela sumiu do quarto. Oi. Ainda posso falar da... Claro, não só pode, deve. Pode falar, Gi. Então, eu ia me sentir, tipo, nervoso, sabe? Uhum. Apesar que o meu tio, ele trabalha nessa área. Eu já te falei, não é? Sim, sim, falou sim. Então, aí eu já fiz um treinamento pequeno com ele. Mas mesmo assim... Ah, é difícil, né? É uma coisa muito diferente do que a gente está acostumada, não é isso, Gi? Aham. Então, tá bom. Obrigada por falar, viu, Gi? Olá, deixa eu ver aqui. Davi, pode falar, Davi. Eu levantei a mão? Sua mão estava levantada. Tá? Acho que apertei sem querer. Tá bom, meu amor, não tem problema. Pode desativar seu áudio. Luizinho, e aí, consegue falar agora? Tenta liberar o seu áudio, ver se consegue. Não? Então, vamos ver se na próxima aula a gente consegue, né? Então, turminha, ó, deixa eu ver. João Pedro, pode falar, meu amor. Qual é a dúvida? Professora, eu posso falar igual o Giovanni falou? Pode sim. Um amigo do meu pai, ele também é igual o tio do Giovanni. Você teria um tempo triste, né? Porque se nós perdesse a guerra, o Brasil, por exemplo, ele não podia sobreviver, várias pessoas iam morrer. Eu ia ficar triste. Aí é muito... E ao mesmo tempo emocionado para os brasileiros tentar ganhar essa guerra. Muito bom, ótimo. Muito obrigada por responder, viu, João? Turminha, ó, deixa eu ver aqui rapidinho quem estava com a mão levantada mais que aprovou. Luiz, fala rapidinho que nós temos 1 minuto aí. Pode falar, meu amor. Pronto. Oi. Então, sabe isso daí? Eu tenho atenção, mas só que você tá falando da guerra, então eu ia ficar com raiva, com medo só de perder alguém que eu amo, muita raiva. E se eu perder alguém que eu amo, eu já ia pegar uma metralhadora dupla e... Meu Deus, quanta violência! Não precisa disso! Foi uma guerra, então alguém que eu amo muito, vou ter que fazer isso. Tá bom, meu amor. Muito obrigada por falar, viu, Lu? Turma, espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? E a gente volta daqui 10 minutinhos com a nossa aula de história, tá ok? Tomem a aguinha, banheiro e a gente já volta. Beijinho, turma. Até daqui a pouco.